Bem-vindo ao canal Biologia e Geologia Passo a Passo e à lição de hoje sobre a fotossíntese. Começo por vos apresentar o sumário e chamar-vos a atenção do último ponto em que vou fazer uma breve apresentação de um poema de António Gedeão sobre as folhas secas do plátano, em que a clorofila é um interveniente importante. Vamos então começar a abordagem deste processo interessantíssimo que é a fotossíntese. O que é, afinal de contas, a fotossíntese? A fotossíntese é um processo biológico que é realizado por muitos seres vivos e do qual, efetivamente, toda a vida, ou praticamente toda a vida, depende. A fotossíntese é um processo onde é utilizada a luz, foto vem do grego photos, que significa efetivamente luz, e usando essa energia da luz, as células que são capazes de fazer a fotossíntese combinam várias moléculas inorgânicas, conseguindo dessa forma fazer uma molécula mais complexa, que é uma molécula orgânica. Como é que as células que são capazes de fazer a fotossíntese efetivamente levam a cabo esse trabalho? É um pouco sobre isso que vamos falar e vou também tentar contextualizar um pouco este conceito de energia, ciclos da matéria, fluxo de energia, para que isto faça sentido como as peças de um puzzle a encaixarem no nosso cérebro. Ora, a fotossíntese então podemos dizer que é uma forma de armazenar a energia que provém do Sol em moléculas orgânicas que são sintetizadas durante esse processo. É libertado oxigênio. Como vê, é libertado oxigênio, não é propriamente o oxigênio o grande objetivo de fazer a fotossíntese. Ele é um subproduto da fotossíntese, mas efetivamente as células que fazem a fotossíntese estão à procura de moléculas orgânicas onde possam armazenar a energia proveniente do Sol. Ora, o Sol produz muita energia, essa energia chega à Terra sob a forma de energia luminosa e essa energia luminosa entra nas cadeias alimentares. Entra nas cadeias alimentares entrando sempre através dos produtores. São os produtores os únicos capazes de usar essa energia e a acumular depois em moléculas orgânicas. Os produtores passam essa energia aos consumidores, os consumidores entre si, e também todos vão acabar por passar essa energia aos decompositores. Ao longo de todos estes processos em que há transferência de energia, é perdida energia. Se olharmos aqui para as setas, vamos ver que há um fluxo de energia que é unidirecional. A energia não volta a ser utilizada depois de ter tido entrada no ecossistema. Mas o mesmo não acontece com a matéria. A matéria, na realidade, que também faz o mesmo percurso, começa por ser matéria orgânica nos produtores, depois os produtores passam aos consumidores, dentro dos consumidores aos vários níveis de consumidores, e tanto produtores como consumidores vão ser, desmanchados pelos decompositores. Mas esta matéria que todos produzem vai ser reciclada pelos próprios produtores. Então, produtores, consumidores, decompositores, todos acabam por produzir matéria que vai ficar acumulada no meio abiótico e que, posteriormente, é utilizada também pelos produtores. Eu posso dar-vos exemplos de muitos ciclos da matéria, no entanto, vou principalmente chamar-vos a atenção do ciclo do carbono e já agora também vamos falar da água. Nestes ciclos da matéria, os produtores, os consumidores e os decompositores fazem girar entre si matéria orgânica. Os produtores, ao serem consumidos, passam essa matéria orgânica aos consumidores, os consumidores nos vários níveis vão passando entre eles e tanto produtores como consumidores, quando são utilizados pelos decompositores, vão também passar essa matéria orgânica. Ora, essa matéria orgânica é indispensável não só para que seja possível
construir as suas próprias moléculas orgânicas, porque cada ser vivo tem que ser capaz de sintetizar as suas próprias moléculas orgânicas, mas também é necessário utilizar a energia que está contida nas moléculas orgânicas para depois poder fazer as suas próprias sínteses. Essas moléculas orgânicas, ao serem utilizadas num processo que é a respiração aeróbia, produzem dióxido de carbono e água. Duas moléculas inorgânicas que vão então para o meio abiótico, mas que poderão ser recicladas quando os produtores, ao realizarem a fotossíntese, ficam com o dióxido de carbono e o hidrogênio acumulado nas suas moléculas orgânicas, libertando então o oxigênio da água. Os ciclos da matéria permitem, portanto, reciclar os materiais. No entanto, não há reciclagem da energia e todos os seres vivos estão efetivamente dependentes, ou quase todos os seres vivos, estão dependentes da energia que vem do exterior do próprio sistema Terra, que é a energia da luz do Sol. Ora, o que é que eu posso dizer-vos mais acerca da fotossíntese? Algumas designações que são muito importantes, como a classificação que é feita relativamente aos seres que são capazes de fazer a fotossíntese. Eles são classificados como seres fotoautotróficos e isso significa que eu estou a utilizar dois critérios, um que é a fonte de energia e o outro a fonte de carbono. Se eu quiser dizer só quanto à fonte de energia, digo que são fototróficos. Se disser quanto só à fonte de carbono, digo que são autotróficos. No entanto, quando eu digo fotoautotróficos, estou a dizer que os seres são, do ponto de vista da fonte de energia, capazes de usar a energia luminosa. Do ponto de vista da fonte de carbono, capazes de utilizar o carbono inorgânico. E o que é que fazem com isto? Como já sabem, fazem moléculas orgânicas que ficam então com a energia da luz acumulada. Ora, a equação da fotossíntese diz-nos muito e dá-nos muita informação. É representada simplificadamente desta forma, em que eu tenho 6 moléculas de água que reagem com 6 moléculas de dióxido de carbono. São então estes os reagentes e, em resultado das reações que vão ocorrer por ação da luz, vai-se formar glicose, uma molécula orgânica, e vai libertar-se oxigênio. Ora, temos então aqui a identificação da fonte de carbono, é o dióxido de carbono. Temos a identificação da fonte de energia, é a luz. E temos a formação de um composto, que é o tal composto sintetizado, que vai conter a energia da luz e que é a glicose. O oxigênio é o composto que é libertado. Nesta equação, está representado por cores os vários elementos para podermos seguir o seu percurso. Foi durante algum tempo que muitos investigadores se dedicaram a identificar os percursos dos elementos químicos que fazem parte dos reagentes da fotossíntese, mas neste momento sabe-se que o oxigênio, que é libertado durante a fotossíntese, é o oxigênio que fazia parte da molécula de água. Então está aqui, ele é libertado a partir da água. O hidrogênio da água, para onde é que vai? O hidrogênio vai ficar aqui na molécula de glicose. Então ele ficou aqui, porquê? Porque ele se foi juntar com o dióxido de carbono e por isso eu posso dizer que o dióxido de carbono foi reduzido pela água. A água, por sua vez, foi oxidada. Toda essa informação eu posso retirá-la daqui e é muito importante não se esquecerem destes pormenores. O dióxido de carbono é a única molécula nos reagentes que tem carbono, logo teria que ser o carbono que está no composto sintetizado, teria que ter origem no dióxido de carbono. No entanto, o oxigênio há na molécula de água e há na molécula de dióxido de carbono. Então eu tenho que ver de onde é que vem. E, depois de muitos estudos, conseguiu-se concluir que o oxigênio que está na molécula de glicose é o oxigênio que fazia parte do dióxido de carbono.
enquanto que o oxigênio que é libertado era um oxigênio que estava associado ao hidrogênio na molécula de água. Ora, acontece que, depois de muito ter estudado a fotossíntese, percebeu-se que a fotossíntese era constituída por duas etapas. Uma etapa que dependia diretamente da luz e a outra etapa que, não dependendo diretamente da luz, no entanto, dependia de ter ocorrido a etapa dependente da luz. Ora, essa etapa, então, que depende diretamente da luz, é aquela em que é utilizada a molécula de água e é libertado o oxigênio. Então, do ponto de vista de reagentes e de produtos da reação, nesta equação global da fotossíntese, eu sei que a água é usada na fase dependente da luz e, em resultado disso, é libertado o oxigênio. Mas vai sobrar o hidrogênio. Então, o que é que acontecerá ao hidrogênio? Já estão com certeza a ver que é este hidrogênio que sobra da água, porque a água foi oxidada, que vai ser utilizado na etapa que se vai seguir. Então, nesta etapa, o que vai acontecer de extremamente importante é uma reação a que se chama fotólise da água, é por intervenção da luz que a água vai ser quebrada, vai separar o oxigênio do hidrogênio, e por isso a água vai ser oxidada, libertando-se oxigênio. A outra etapa vai ser aquela que contempla o outro reagente da fotossíntese, que é o dióxido de carbono. Então, o dióxido de carbono é o que vai dar diretamente o resultado final de glicose. Ora, como é que a partir do dióxido de carbono se pode ter feito glicose? Já estão a ver que teve que receber o hidrogênio e que esse hidrogênio veio da água. Temos depois que perceber como é que ele lá chega. Mas, na equação global da fotossíntese, é importante terem logo esta ideia. A água e o oxigênio são os diretos intervenientes na fase dependente da luz e agora o CO2 e a glicose, como produto da reação, são os diretos intervenientes na fase química ou fase não dependente da luz. Ocorre assim redução do dióxido de carbono pelo hidrogênio que saiu da água e é sintetizada a molécula de glicose, a tal molécula orgânica, onde vai ficar acumulada a energia que veio da luz. Juntando tudo, temos então a água, que reage com o dióxido de carbono, e cada um deles, no entanto, é utilizado numa etapa diferente. Primeiro a água, na fase fotoquímica, vai libertar oxigênio, e depois o dióxido de carbono, usando o que sobrou da oxidação da água, vai usar esse hidrogênio, e não só, vamos ver, também vai usar ATP, para sintetizar a molécula de glicose. Vamos então particularizar um pouco o que se passa em cada uma das etapas da fotossíntese. A fase fotoquímica inicia-se com a chegada da luz aos pigmentos fotossintéticos. Pigmentos fotossintéticos são moléculas especiais que reagem à chegada da luz, ficando num estado em que libertam eletrões. É o estado excitado que resulta então na libertação de eletrões que são recebidos por moléculas a que se dá o nome de aceitadores de eletrões. Logo, a luz que atinge os pigmentos fotossintéticos provoca a excitação desses pigmentos, libertam 2 eletrões, esse significa então que os pigmentos vão ser oxidados e o aceitador de eletrões vai ser reduzido. Esta oxidação dos pigmentos fotossintéticos vai desencadear, por sua vez, a oxidação da molécula de água, a que se dá, portanto, o nome de fotólise da água. Chama-se fotólise porque foi a chegada da luz que desencadeou todo este processo. Nesta fotólise da água vai haver então libertação de oxigênio. Como já vimos, o oxigênio liberta-se da água e estão a ver porquê. É o resultado da fotólise. Há também a libertação de 2 prótons e os eletrões que deixam a molécula de água vão preencher o vazio eletrónico deixado nos pigmentos fotossintéticos após a sua excitação. Entretanto, o que é que acontece ao aceitador de eletrões?
O aceitador de eletrões não vai ficar sempre com os eletrões, vai passá-los ao longo de uma cadeia de transporte de eletrões. Ao longo desse processo, que é um processo complexo, aqui está feito de uma forma muito simplificada, no entanto, o que é mais importante a reter aqui é que ao longo deste processo vai haver possibilidade de fosforilar o ADP e formar assim ATP, uma molécula que vai acumular energia que foi introduzida neste sistema pela luz. Estes transportadores de eletrões vão transportar os eletrões até um aceitador final de eletrões, que é o NADP+, que assim vai ser reduzido e originar o NADPH. Desta forma, podemos dizer que durante a fase fotoquímica, a fase dependente diretamente da luz, ocorreu a fotólise da água, a água foi oxidada e dessa fotólise libertou-se oxigênio. O NADP+, foi reduzido, formando-se NADPH. O NADPH com o seu poder redutor que vai ser usado na próxima etapa, tal como o ATP. E o ADP foi fosforilado, originando ATP. Então, o que vai acontecer na etapa não dependente da luz? Na etapa não dependente da luz, os mensageiros, digamos que são os veículos que vão transportar a energia que entrou no sistema pela luz, vão ser o NADPH e o ATP. O oxigênio já não vamos contar com ele, já foi libertado. E vão ser utilizados num ciclo, a que se chama ciclo de Calvin. Mas para dar entrada no ciclo de Calvin precisamos do nosso reagente importantíssimo para fazer uma molécula orgânica, que é o dióxido de carbono. O dióxido de carbono entra então no ciclo de Calvin, numa etapa que é designada de fixação de dióxido de carbono. Forma-se uma molécula, que é uma molécula pouco estável, e onde fica então integrado o dióxido de carbono. Entretanto, lá vêm os nossos veículos que vão transportar a energia da outra etapa, que são o ATP e o NADPH, e que vão ser utilizados na etapa seguinte do ciclo de Calvin, que se chama redução e síntese de compostos orgânicos. Desta etapa vai resultar a formação da molécula orgânica, que é então a glicose, que aqui está representada. A energia, relembrando, vem da luz através dos transportadores, com o seu poder redutor, o NADPH, e com a sua riqueza energética do ATP. Então, ambos são usados aqui, ATP e NADPH, e formamos aqui o composto orgânico. Entretanto, isto é um ciclo e, como tal, é preciso regenerar a molécula com que se iniciou o ciclo. Na realidade, a molécula com a qual reagiu o dióxido de carbono foi a ribulose difosfato, e é a ribulose difosfato que vai ter que ser regenerada. E para ela ser regenerada também é necessário usar ATP. Desta forma, na fase química da fotossíntese, vai ocorrer a redução do CO2. O CO2 entrou aqui, vai sair aqui mais rico em hidrogênio, portanto houve redução do CO2 e foi por isso sintetizada uma molécula de glicose. Ora, juntando agora tudo, podemos ter uma perspectiva do que é que acontece na etapa dependente da luz e na etapa não dependente da luz. Na etapa dependente da luz, a luz excitou os pigmentos fotossintéticos, que por isso foram oxidados, perderam os seus eletrões que foram recebidos por um aceitador de eletrões. Essa oxidação desencadeou, por sua vez, a oxidação da molécula de água, que resultou então na libertação de oxigênio, libertação de prótons e os eletrões que foram preencher o vazio eletrónico deixado pela chegada da energia luminosa. Desta forma, vamos ter eletrões depois, a partir do aceitador de eletrões, a serem transportados ao longo de uma cadeia. Essa cadeia vai terminar num aceitador final, que é uma molécula de NADP+, que ao receber os eletrões vai originar NADPH. Durante toda esta passagem, houve síntese de ATP, ou seja, houve fosforilação de ADP, tendo, portanto, originado a formação de ATP.
As moléculas de ATP e NADPH formadas nesta etapa vão ser usadas na etapa seguinte, que é a etapa não dependente diretamente da luz, a chamada fase química. O que é que acontece então aqui? O dióxido de carbono vai reagir com a ribulose difosfato, ocorrendo a fixação de dióxido de carbono. Esta reação origina uma molécula instável que depois se vai dividir e uma série de reações vão permitir a síntese de compostos orgânicos usando o ATP, que vem da fase dependente da luz, e o NADPH, também proveniente da fase dependente da luz. A terminar todo este processo, vai haver a regeneração da ribulose difosfato. Agora que já abordei os aspectos básicos do funcionamento da fotossíntese, não quero deixar de falar um pouco mais sobre o que são os pigmentos fotossintéticos. Ora, os pigmentos fotossintéticos são, como quaisquer pigmentos, compostos químicos que refletem determinadas radiações do espectro de luz visível e, por isso, esses compostos químicos originam substâncias coloridas e, à medida que refletem uns, absorvem outros. A cor que nós observamos é a cor correspondente à radiação que foi refletida. As cores absorvidas são, no entanto, aquelas que são importantes para o funcionamento do processo fotossintético. Então, os pigmentos fotossintéticos são pigmentos usados pelos seres fotossintéticos para captarem a energia da luz e, dessa forma, ficarem com ela nas suas moléculas orgânicas. Então, não se esqueçam que para usar qualquer coisa é preciso tê-la e que os seres fotossintéticos só têm as radiações que absorveram, não as que refletiram. Há vários grupos de pigmentos fotossintéticos, as clorofilas, os carotenoides e as ficobilinas, e eles podem ainda ser associados em pigmentos essenciais e pigmentos acessórios. Os pigmentos acessórios são os carotenoides e as ficobilinas e, claro, que as clorofilas serão, então, os pigmentos essenciais. Porquê esta divisão? Porque os pigmentos designados de acessórios não conseguem transferir diretamente a energia da luz para a cadeia de transporte de eletrões. Precisam sempre de a transferir primeiro para os pigmentos essenciais, portanto, para as clorofilas. Se analisarmos a distribuição destes pigmentos nos reinos dos seres vivos, sabemos que há fotossíntese em 3 reinos, Monera, Protista e Plantae, e que estes pigmentos vão estar distribuídos de modo a que todos os seres têm sempre pigmentos essenciais e também têm sempre pigmentos acessórios. Não são sempre os mesmos, no entanto. As plantas têm sempre estes 2 tipos de clorofila, clorofila A e clorofila B, e também têm os pigmentos acessórios que são os carotenoides. Relativamente aos protistas, dentro do reino protista, as algas são os seres fotossintéticos e eles podem ter os 4 tipos de clorofila. Não têm, no entanto, os 4 em conjunto. Há algas que têm clorofila A e B, há as que têm A e C e há as que têm A e D. A bacterioclorofila é uma clorofila exclusiva do reino Monera, por isso também tem o nome bactério, e também o reino Monera pode ter a clorofila A. Os seres que têm clorofila A não têm bacterioclorofila e vice-versa. De notar que as ficobilinas são então pigmentos acessórios que não existem no reino das plantas. Por isso, os pigmentos fotossintéticos, por exemplo, verdes, eles são verdes porque refletem a cor verde, é isso que os nossos olhos conseguem observar, e por isso não é a radiação verde a que é importante para o funcionamento da fotossíntese, mas sim as radiações que são absorvidas por estes pigmentos. Sendo assim, se há naqueles 3 reinos que nós identificamos, Monera, Protista e Plantae, então eu sei que há seres unicelulares e há seres pluricelulares, há seres procariontes e há seres eucariontes, há seres aquáticos e há seres terrestres. Todos eles
a serem capazes de fazer a fotossíntese. É claro que uma célula de um ser que é procarionte é diferente de uma célula de um ser que é eucarionte. Eu não tenho dúvida que todos se vão lembrar disso. E por isso a localização das etapas da fotossíntese também vai ser diferente. Ora, se eu tenho aqui representado uma bactéria fotossintética e um cloroplasto, logo uma coisa que vos chama a atenção é que eles estão representados mais ou menos com a mesma escala. O que quer dizer que uma bactéria fotossintética, que é um ser vivo, é mais ou menos do tamanho de um cloroplasto, que é um organito de um ser vivo. Ou seja, um organito de uma célula de um ser vivo. Então, logo aqui estamos a ver alguma diferença importante a reter. Onde é que ocorre a fase fotoquímica? É interessante que em qualquer dos casos acontece associada a membranas. No caso das bactérias, a única membrana que têm é a membrana plasmática ou a membrana celular. Por isso tem que ser associada à membrana plasmática. No caso dos cloroplastos, está associada aos tilacoides. Os tilacoides são estes discos que estão aqui empilhados. Cada pilha destas chama-se grano e o conjunto das pilhas chamam-se grana. A fase química não acontece associada diretamente às membranas, mas sim aos espaços. Então, no caso da bactéria fotossintética, acontece no citoplasma. No caso do cloroplasto, acontece no espaço, que envolve estes discos todos e que se chama estroma. Chamo-vos só a atenção de que nos cloroplastos existe DNA, tal como existe DNA nas bactérias fotossintéticas, aqui está representado a roxo. Esse DNA é em ambos uma molécula única e circular, não associada a proteínas. Também em ambos os representados aqui, uma célula, outra um organito, existem ribossomas que também, recordando, são responsáveis pela síntese proteica. Então, a fotossíntese ocorre, digamos que em zonas correspondentes, apesar de nos procariontes ser na célula, enquanto que nos eucariontes é no cloroplasto. Ora, só para fazermos aqui a relação do cloroplasto com o local onde ele se encontra. Então, o cloroplasto encontra-se nas células fotossintéticas. As células fotossintéticas, por exemplo, está aqui representado um corte de uma folha com vários cloroplastos. Chamo-vos a atenção que mesmo na folha nem todas as células, por exemplo, as da epiderme, não têm cloroplastos. Por sua vez, a folha, as células da folha fazem parte de uma folha e uma folha, por sua vez, é uma parte de uma entidade que é um indivíduo, que é um indivíduo pluricelular. Portanto, temos aqui do mais pequenino para o maior e não se esqueçam que é na planta temos órgãos, os órgãos têm tecidos, os tecidos têm células, as células têm organitos, e um organito, neste caso, é o cloroplasto. Resumindo, a fotossíntese é um processo de síntese, portanto ela integra-se no anabolismo celular, é um processo endoenergético, a luz é quem fornece a energia. Há síntese de moléculas complexas a partir de moléculas mais simples. As moléculas complexas são então moléculas orgânicas a partir de moléculas mais simples, que são moléculas inorgânicas. Ocorre durante a fotossíntese a redução do dióxido de carbono e a oxidação da água. Formam-se compostos orgânicos e liberta-se oxigênio. Não se esqueçam, o grande objetivo é a formação dos compostos orgânicos que têm uma grande utilização pelos seres vivos. O oxigênio é sem dúvida útil, mas não é esse o grande objetivo da fotossíntese. A energia proveniente do Sol fica então armazenada nas moléculas orgânicas que foram sintetizadas. Só para terminar, está diretamente relacionado com a fotossíntese a capacidade da existência de seres vivos no ambiente terrestre. E vou-vos relembrar que há cerca de 3.500 milhões de anos surgiu a fotossíntese na água. Essa fotossíntese permitiu a produção de oxigênio.
O oxigênio acumulou-se na água e depois difundiu-se para a atmosfera. À medida que se acumulou na atmosfera, as radiações ultravioleta provocaram a reação entre moléculas de oxigênio, levando à formação de ozono, que depois se acumulou numa camada, a chamada camada de ozono, e a partir do momento em que existiu essa camada de ozono, que começou a fazer de filtro para as radiações ultravioleta que são nocivas para os seres vivos, permitiu então a sobrevivência dos seres vivos fora d'água. Até aí, se algum ser vivo se aventurasse fora d'água, teria tantas mutações que não conseguiria sobreviver, porque as radiações ultravioleta são radiações mutagénicas, provocam mutações. Então, a sobrevivência dos seres vivos fora d'água só foi possível porque, afinal de contas, surgiu a fotossíntese. Para terminar, eu vou-vos só ler um poema de que eu gosto muito, que é um poema de António Gedeão, que se chama Poema das Folhas Secas de Plátano. As folhas dos plátanos desprendem-se e lançam-se na aventura do espaço, e os olhos de uma pobre criatura, comovidos, as seguem. São belas as folhas dos plátanos quando caem, nas tardes de novembro, contra o fundo de um céu desgrenhado e sangrento. Ondulam como os braços da preguiça no indolente bocejo. Sobem e descem, baloiçam-se e repousam, traçam R's e S's, cicloides e volutas. No espaço, escrevem com o psilo breve, numa caligrafia requintada, o nome que se pensa, e seguem e regressam, dedilhando em compassos sonolentos a música outonal do entardecer. São belas as folhas dos plátanos espalhadas no chão. Eram lisas e verdes, no apogeu da sua juventude em clorofila, mas agora, no outono de si mesmas, o velho citoplasma, queimado e exausto pela luz do sol, deixou-se trespassar por afiados ácidos. A verde clorofila, perdido o seu magnésio, vestiu-se de burel, de um tom que não é cor, nem se sabe dizer que não me tenha, a não ser o seu próprio, folha seca de plátano. A secura do sol causticou-a de rugas. Um castanho mais denso acentua-lhe os nervos. E esta real e pobre criatura, vendo o solo coberto de folhas outonais, medita no malogro das coisas que a rodeiam. Dá-lhes o tom a ausência de magnésio. Os olhos, a beleza.